Eu trazer a minha saudação aos meus queridos e amados irmãos que neste momento vão nos ouvir através de uma palavra de Deus. Queremos ser breve, deixar uma palavra de Deus para o vosso coração, para a vossa alma. Eu trago a minha saudação a todos, irmãos e amigos, aqueles que já são inscritos, aqueles que não são inscritos ainda no nosso canal do YouTube lá, o canal Projeto Missionário Missão e Ação. Nós queremos ter a alegria de voltar a deixar mais um vídeo de uma mensagem da Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos os irmãos, pelas cooperações que o irmão tem dado, tem se inscrito, tem assistido nossos vídeos. E pedimos que os irmãos se inscrevam, aqueles que não são inscritos, e compartilhem nossos vídeos, nossas mensagens, para que alguém possa ser abençoado no nome de Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos. Mas eu quero deixar neste momento, uma palavra de Deus está lá no livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 29, onde Jesus disse, onde diz a palavra de Deus: porque perguntei, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber. Não andeis inquieto, porque a gente deste mundo buscai todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisam delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos queridos, uma palavra de Deus que o próprio Jesus deixou escrito. O próprio Jesus falou essas palavras que foram escritas, que a Bíblia nos fala que Jesus vinha dando um sermão a respeito da glória, a respeito da grandeza, de que Jesus disse: olhais para os lírios do campo, que eles não plantam e nem fiam, mas Deus o cuida deles. E quanto mais vocês, homens de pequena fé. Então Jesus disse que se Deus cuidava e cuida dos lírios do campo, que não trabalham, não fiam, mas Deus dá vida para eles, muito mais para nós cristãos, para nós que somos filhos, para nós que somos salvos, para nós que somos, a Bíblia diz que nós somos imagem, somos semelhança de Deus. Então Deus tem um cuidado especial pela sua pessoa. E foi aí que Jesus disse: não perguntei, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquieto. Então Jesus disse assim: se Deus cuida dos lírios dos campos, que eles não trabalham, não produzem, mas Deus dá vida para eles. Diz que nem o próprio Salomão se vestiu tanto quanto os lírios do campo, a beleza do lírio do campo. Então Jesus disse: e vocês, não andeis inquietos, perguntando o que havemos de comer, o que havemos de beber, e não andais inquietos. Então Jesus disse para a multidão, naquele momento que ele estava dando esse sermão: e vocês não precisam perguntar o que haver de comer, o que haver de beber amanhã. E também não precisa ficar inquieto, preocupado, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus cuidará de vocês, Deus sustentará vocês, disse Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos esperar em Deus, ainda que sabemos que a situação é difícil, a crise mundial está difícil, mas aqueles que esperam no Senhor de nada terão falta. Então vamos, irmãos queridos, confiar em Deus, vamos esperar em Deus, e Deus vai abrir as portas do céu, vai nos abençoar, vai nos dar vitória, vai nos agraciar e vai nos sustentar pela presença do Espírito Santo. Não pergunteis o que haveis de comer ou de beber, e não andais inquieto. Então, meu querido e amado irmão, por mais que seja difícil a tua situação, talvez você tenha dito: não tem mais o que fazer, não tem mais, não sei para onde recorrer, mas fica tranquilo, espere Deus, como Deus cuidou dos lírios do campo, que nem o próprio Salomão se vestiu como qualquer um deles, porque é Deus que cuida, é Deus que dá a vida, é Deus que dá a graça para ele. Deus vai cuidar de você também. Deus está cuidando do teu caso, Deus está no controle da sua situação, do seu problema. Se hoje a situação está difícil,
amanhã Deus vai te dar vitória. Amanhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a tua vitória vai chegar. Confia em Deus, espera nele. Não pergunta para Deus por que isso está acontecendo, o que eu fiz de errado, não. O irmão não fez nada de errado, o amigo não fez nada de errado. Isso é Deus provando a sua fé, é Deus provando a sua coragem, o seu ânimo, para ver até onde você vai sem reclamar, sem murmurar, né? Como Jesus disse para a multidão: não pergunteis o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andais inquieto. Então vamos louvar a Deus, não vamos baixar a cabeça por causa da situação, por causa das lutas, por causa dos problemas, não. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus, porque as pessoas do mundo buscais também estas coisas, mas o vosso Pai sabe que as preciso delas. Então as pessoas do mundo, não é só nós cristãos que passamos por dificuldade, as pessoas que não aceitam Jesus, as pessoas que não são cristãos, elas também buscam essas coisas, elas buscam entender, buscam compreender por que elas estão sofrendo, mas a Bíblia diz que Deus sabe do que elas precisam, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe de que uma pessoa que não é cristã, que não é salva, que não serve a Deus, Deus sabe que ela precisa também. Só que eu e você somos como os lírios do campo, né? Deus cuida de nós, Deus vela por nós, Deus nos sustenta com a sua presença, com a graça, com a presença do Espírito Santo. Teu meu amado, não fique se lamentando, não fique desacorçoado, desanimado, não. Espera em Deus, porque Deus vai te dar vitória. Uma coisa só que nós precisamos fazer, como disse Jesus: buscai o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, meus amados, o que precisamos é buscar a Deus, buscar o reino de Deus. Quer buscar o reino de Deus? É estudar a palavra de Deus, orar a Deus, consagrar nossa vida, dedicar a Deus e confiar nele. Pedir de Deus uma direção, pedir para Deus uma orientação, pedir para Deus que Deus abra uma porta, ilumine a nossa vida, nos dê uma luz para que nós possamos confiar nele, né? Buscar antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, meu amigo, o que nós temos que fazer é orar a Deus. Em primeiro lugar, orar a Deus, confiar em Deus, né? E todas esta nossa necessidade vai ser suprida na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E ainda Jesus diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que coisa linda, meus amados, que coisa maravilhosa é quando nós aprendemos a confiar em Deus, quando nós aprendemos a buscar em Deus, depositar em Deus nossa confiança, porque ainda que nós seja pequeno, como diz Jesus: ó pequeno rebanho, não temais, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Deus, irmãos, tem um reino preparado para mim e para você. Deus tem um céu preparado, Deus tem um céu de glória, um céu de luz, de amor, de paz, de alegria preparado para mim e para você. Deus se agradou em nos dar o direito do reino eterno com Ele. Então, meus amados, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar, vamos adorar, vamos glorificar, vamos exaltar a Deus, ainda que precisa chorar, ainda que tenhamos que chorar, mas vamos buscar o reino do céu. Está difícil, mas se nós buscar o reino do céu vai se tornar fácil, porque é aí que nós vamos encontrar o caminho. Buscando o reino do céu e confiando em Deus, Deus vai acrescentar nossa bênção, a nossa vitória, a nossa paz e a nossa alegria. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê graça, que Deus vos acrescente as bênçãos sem medida sobre a vossa vida, mas primeiro que possam buscar o reino de Deus, né, e as demais coisas vossos. Por quê, irmãos? Porque Deus vos agradou dar o reino. É por isso que Jesus buscar então antes o reino de Deus. Por quê? Porque Deus se agradou de dar a mim e de dar a você o reino eterno que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus, sirva a Deus com alegria, e Deus lhe dará a vitória. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.